Olá, meu nome é Vanessa da Rocha Cardoso. Eu sou acadêmica da Uniaselv. Atualmente, estou na quinta fase do curso de licenciatura em Pedagogia. Estou finalizando o meu primeiro estágio curricular obrigatório, que ocorreu na educação infantil. E vim aqui relatar um pouco sobre essa experiência. Bom, primeiramente, partindo da área de concentração, nesse projeto de pesquisa, foi abordado a área de concentração, metodologia de ensino, seguido do programa de extensão, metodologia e estratégia de ensino e aprendizagem. O projeto de extensão e tema central dessa pesquisa é abstração, memorização e raciocínio lógico com jogos de tabuleiro, com ênfase na temática, a importância dos jogos. O produto virtual escolhido para a explanação do conteúdo deste estágio foi o e-book, do qual se deu de forma virtual. A justificativa de escolha deste tema se dá de forma a entender os jogos como além da prática cotidiana da criança, mas sim auxiliando no seu desenvolvimento infantil. A metodologia infantil mantém o seu foco nas crianças e busca construir autonomia, motricidade livre e a segurança afetiva e social, por meio da interação entre os próprios alunos. Este tema foi escolhido devido à sua grande importância para o desenvolvimento nos primeiros anos de vida das crianças. A educação infantil é o primeiro contato da criança com a experiência escolar e engloba a importante fase da vida entre os 2 e os 5 anos de idade. Desta forma, ela propicia o desenvolvimento integral do indivíduo em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Frente a isso, é fundamental compreender a importância desse período escolar no crescimento da criança e como a escola pode contribuir para o avanço cognitivo do aluno. Objetivos centrais. Os objetivos centrais deste estágio, e de acordo com os planos de aulas propostos para a turma, foram adquirir conhecimento sobre jogos de tabuleiro, conhecer a importância, respeito e funções das regras dos jogos, estimular a brincadeira e criar estratégias, promover situações problema desafiadoras, aprimorar a memória, agilidade e atenção, e desenvolver a coordenação motora ampla e fina. Estes são alguns dos objetivos centrais deste estágio. Fundamentação teórica. Dentro do tema central das metodologias de ensino, abstração, memorização e raciocínio com jogos de tabuleiro, foi construída a fundamentação teórica. A pré-escola tem um papel importantíssimo no preparo da criança para a alfabetização e deve cumprir este papel com competência. É o início da formação da criança. É onde ela vai ter um primeiro contato com o processo de aprendizagem, que será a base para todos os anos de escola que ela terá no futuro. Esse contato deverá ser agradável e prazeroso, para que não gere traumas futuros. E para tornar essa, que é uma experiência nova para as crianças, mais leve, contamos com o uso de jogos lúdicos pedagógicos. Sabemos que é imprescindível a importância do jogo e brincadeira na educação infantil, visto que é através do lúdico que a criança se desenvolve de forma integral nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, bem como adquire autonomia, habilidades e valores. Um dos autores que embasou esta fundamentação teórica foi Jean Piaget, com a sua teoria de 5 etapas do desenvolvimento intelectual infantil. A teoria de Jean Piaget
estudando sobre o desenvolvimento da inteligência, colocou o jogo e o brincar como atividades indispensáveis na busca de conhecimento pelo indivíduo. Ele dividiu o desenvolvimento intelectual da criança em etapas caracterizadas pela sucessiva complexidade e maior integração dos modelos de pensamento, ou seja, até os 2 anos de idade, temos o sensório motor. De 2 a 4 anos de idade, o pré-operacional. De 4 a 7 anos de idade, o intuitivo. De 7 a 14 anos de idade, operacional concreto. E a partir desta idade, o operacional abstrato. Outro pensador que embasou este trabalho foi Vygotsky. Para entrarmos na teoria de Vygotsky, precisamos voltar um pouco na história. Os jogos estão ligados 100% à ludicidade, tendo em conta que as crianças aprendem com o visual daquilo que lhe é proposto. A ludicidade vem desde os tempos primórdios, onde os homens primitivos faziam desenhos em pedras dos seus acontecimentos do cotidiano. Isso reforça a ideia de que a ludicidade é uma forma simples e natural de expressão, pelo qual todos os seres humanos, independentemente da época e local onde vivem, são capazes de criar situações de aprendizagem através de brincadeiras e jogos. Isto nos relata que o aprendizado, conforme interações ocorrem, torna-se responsável por criar uma zona que Vygotsky denominou de zona de desenvolvimento proximal. Ocorrendo através dessas interações, a criança se torna capaz de colocar em prática inúmeros processos de desenvolvimento que sozinha não seria capaz. Esses processos são absorvidos e começam a fazer parte da aquisição do seu próprio conhecimento. É por isso que Vygotsky afirma que, abre aspas, aquilo que é zona de desenvolvimento proximal hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã, fecha aspas. Ou seja, o que a criança é capaz de fazer com algum auxílio hoje, ela será capaz de fazer independentemente no futuro. A seguir, temos a parte de metodologia. As atividades explanadas nos planos de aula a seguir se deram na Escola de Ensino Municipal de Educação Básica Professora Jaira Vieira Borges, localizada em Balneário Arroio do Silva, no estado de Santa Catarina. Na turma do Pré-1, contando com alunos de 5 anos de idade, no período vespertino, e um total de 21 alunos na turma. Ao todo, serão realizadas atividades cujo objetivo é o desenvolvimento cognitivo e de raciocínio do aluno. O produto virtual para este estágio foi o e-book, abordando o tema central. Os planos de aula seguem as habilidades, competências e objetivos de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E dentre as diversas fontes de onde foram extraídas tais atividades, como internet, em troca de ideias com superiores escolares ou criados por mim, todos têm um objetivo geral comum: proporcionar o desenvolvimento no âmbito infantil, relacionado à parte da cognição, memorização e abstração, para então, a partir daí, terem um futuro de sucesso em todo o seu período escolar. A seguir, temos o roteiro de observação virtual. O processo iniciou-se pela pesquisa virtual para o roteiro de observação. Este serviu para fazer um levantamento de informações sobre a escola, onde o estágio foi realizado. Para esse processo ser feito, foi necessário utilizar recursos virtuais conforme optado pelo estágio modelo pandemia, sem ida até a unidade escolar. Algumas informações foram tiradas da internet, como, por exemplo, localização, estrutura e área de atuação, e outras, como a quantidade de alunos,
quadro de funcionários e projeto político-pedagógico da instituição, foram necessário o contato via WhatsApp com a secretária da escola. Como citado anteriormente, o nome da instituição concedente do estágio foi Escola Municipal de Ensino Básico Professora Jaira Vieira Borges, contando com 273 alunos ao total, tendo como área de atuação na educação infantil até o ensino fundamental, do pré-1 ao 5º ano. A escola atende os alunos no período matutino, das 7h45 da manhã às 11h45, e no período vespertino, das 13h15 às 17h15, contando também com reforço escolar em período oposto do estudante, para aqueles que necessitam de reforço na aprendizagem. Em relação aos planos de aula, foram elaborados 5, com duração de 4 horas aulas cada um. O plano 1 é o jogo Resta 1, cujos objetivos e habilidades são relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois, o entre em uma sequência, estabelecer relações de comparação entre objetos, observando as suas propriedades. O segundo plano é o jogo das formas, cujos objetivos e habilidades são estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades, observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultando de ações sobre eles, em experimentos envolvendo os fenômenos naturais e artificiais, classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. Em um primeiro momento, a professora contará uma história sobre as formas geométricas. Depois, as crianças farão uma atividade de memorização, com fichas sequenciais das formas geométricas. E após isso, usarão sua criatividade para fazer com massinha de modelar desenhos com as formas. O terceiro plano de aula é o boliche das letras, cujos objetivos e habilidades são levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, recorrendo à estratégia de observação gráfica ou da leitura. Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita realizando registro de palavras e textos, por meio da escrita espontânea. O quarto plano de aula desenvolvido foi o jogo da velha, contando com os objetivos de identificação e utilização dos números no contexto social, quantidade, contagem e agrupamento e comparação, relacionar números às suas respectivas quantidades, identificar o antes, o depois, o entre em uma sequência. Neste plano de aula, as crianças irão aprender o conceito de jogo da velha e aprender como se dá o jogo. Logo depois, desenvolveram seu próprio jogo da velha com materiais recicláveis. O quinto plano de aula que foi desenvolvido para a turma do pré foi a trilha da Chapeuzinho Vermelho, contando com os objetivos de demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta em reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro ou música. Em um primeiro momento, a professora contou a história do título clássico Chapeuzinho Vermelho. Após isso, a professora levou a turma para jogar a trilha, onde os peões serão as próprias crianças. Cada um, na sua vez, joga um dado de 1 a 6. O número que tirar, a criança avançará a quantidade indicada. Cada número na trilha terá uma pergunta relacionada à história. Já em sala de aula, confeccionar com as crianças os personagens principais da história, em papel, trabalhando a memorização e o raciocínio dos alunos. Em relação às vivências do estágio, utilizou-se de livros, artigos e sites. A pesquisa assim foi tomando forma, buscando perguntas e respostas para enriquecer o projeto.
tais como procurando entender como os jogos de tabuleiro estimulam as crianças, quais suas contribuições para o desenvolvimento intelectual e social da criança, de que forma o professor pode utilizar os jogos como recursos pedagógicos, entre outras. Conversas com os profissionais da escola, diretora, professores e coordenadora pedagógica, foram de grande ajuda, tanto para a construção teórica do objeto de estudo, até as propostas das atividades práticas previstas para a sala de aula. Apesar da vivência virtual, inúmeros conhecimentos foram alcançados nas pesquisas, nas elaborações das práticas e dos planos de aula. O produto virtual escolhido de modelo e-book deu a ênfase necessária para a exploração do projeto de extensão, onde aborda inúmeras características, nos mostrando a importância de como os jogos de tabuleiro aliam-se à prática cotidiana do aluno em seu desenvolvimento cognitivo pleno. Para propor as atividades práticas, o produto virtual desenvolvido deu a ênfase em cada aspecto de importância do objeto de estudo, como o raciocínio e a memória. Após isso, apresentou-se alguns jogos e maneiras de trabalhar em sala de aula com tais ferramentas. O processo de construção do e-book foi enriquecedor, no contexto de coleta de informações, podendo se aprofundar nos tópicos específicos. Acredito que este material será de grande valia para outros profissionais docentes, pois abrange algumas possibilidades de aplicações dos métodos estudados em sala de aula. No link abaixo, temos o template do produto virtual, onde está toda detalhada a pesquisa. Essa experiência do estágio, mesmo que de forma virtual, foi de grande valia para a minha bagagem enquanto profissional da educação. Compreendeu-se que para atuar na educação infantil é necessário não somente gostar de crianças, mas também uma formação consistente e uma reflexão constante sobre nossas práticas, procurando sempre inovar. E neste estudo, vimos que inovar com jogos de tabuleiro traz ótimos resultados ao contexto do ensino-aprendizagem, pois alia-se à prática do aluno, obtendo maior fixação e assimilação dos conteúdos propostos. Finalizando o nosso estudo com uma citação de Piaget, 1967, página 87, onde diz que, abre aspas, os jogos são brincadeiras e, ao mesmo tempo, meios de aprendizagem, fecha aspas. Esta frase de Piaget e de alguns outros autores citados no trabalho nos mostrou que os jogos e brincadeiras podem sim aliar-se à prática pedagógica, dando resultados incríveis para os nossos alunos.